é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, comemorado no mundo todo e com um dado da Organização Mundial da Saúde que diz o seguinte: o autismo afeta 1 em cada 100 crianças em todo o mundo, mas muitas vezes o diagnóstico do transtorno do espectro autista só vem na fase adulta. E sobre esse assunto, o Manhã Bandeirantes conversa ao vivo neste momento com a psicóloga Mariana Valente, analista do comportamento e diretora clínica do grupo Abacadabra, que trabalha justamente com pessoas do transtorno de espectro autista. Mariana Valente, muito obrigado por atender o nosso convite. Um ótimo dia para você, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre o autismo no dia de conscientização do transtorno. O transtorno do espectro autista ele pode se manifestar em 3 níveis. Que níveis são esses? Os considerados leves, moderados, elevados? E como é possível entender, desde os primeiros passos da criança, desde o início da fala, a possibilidade dela ser uma criança do transtorno espectro autista? Isso. Hoje em dia, a gente fala de níveis de suporte dentro do transtorno do espectro autista, e ele está relacionado à quantidade de autonomia e independência que aquela pessoa apresenta, né? Então, para a pessoa ter o diagnóstico de autismo, a gente precisa cumprir alguns critérios diagnósticos, algumas características do transtorno, que são relacionadas principalmente com dificuldade na comunicação social e na interação social, e a necessidade de comportamentos repetitivos, interesses muito restritos, atividades muito repetitivas. Esses sintomas, eles devem estar presentes na primeira infância, até os 3 anos de idade, mas isso não significa que a gente não pode dar o diagnóstico depois, né, dessa primeira fase aí da infância. Quando a gente tem um diagnóstico tardio, por exemplo, na vida adulta, a gente precisa fazer um histórico, né, um levantamento dos dados da vida toda dessa pessoa, para identificar se esses sinais estão presentes lá nos primeiros anos de vida. E aí, a partir desse diagnóstico, a gente consegue também identificar e classificar qual é o nível de suporte que essa pessoa precisa. Então, a gente tem o nível 1 de suporte, que a pessoa precisa de um apoio, mas ela tem uma certa autonomia e independência. O nível 2 é quando a pessoa precisa de mais apoio e mais independência, então ela precisa de um apoio, mas tem uma certa autonomia. E o nível 3 é quando aquela pessoa não tem nenhuma autonomia, nenhuma independência, ou seja, precisa de uma supervisão, de uma orientação constante. Então, hoje em dia, a gente não fala mais de autismo leve, moderado ou grave, mas sim os níveis de suporte dentro do autismo, e uma mesma pessoa pode apresentar níveis de suporte diferentes a depender do grupo de habilidades que a gente está observando. Então, às vezes, a pessoa tem muita autonomia, por exemplo, em interação social, mas não tem nenhuma autonomia na comunicação. Então, ela tem 2 níveis de suporte diferentes dentro do mesmo diagnóstico. Tiago Prudente, a psicóloga Mariana Valente, falando conosco sobre o Dia Mundial do Autismo. Muito bom dia, muito obrigado pela participação aqui, Mariana. Eu queria que você falasse sobre... Hoje a gente tem campanhas de conscientização, você tem hoje várias instruções para que as pessoas entendam quando está lidando com, principalmente crianças do espectro autista, né? Porque, por exemplo, o cordãozinho que eu vejo hoje, que é muito comum, né, as crianças carregarem esse cordãozinho, eu queria que você falasse qual que é a importância da conscientização, tanto para as famílias que têm crianças com espectro autista, quanto para as pessoas que não têm o contato direto com pessoas que têm, que estão no espectro autista. Exatamente como isso impacta, tanto para essas famílias, quanto para quem está do lado de fora. Acho que principalmente para as famílias, né, serem acolhidas e perceber que as pessoas compreendem o que tá posto ali, né? Sim. Atualmente, apesar do autismo estar muito em alta, ser muito falado, muito pesquisado, né, o que a gente percebe é que quem conhece sobre o transtorno é quem tem alguém na família ou profissionais que trabalham na área.
a sociedade como um todo ainda tem muito desconhecimento, né, com relação ao transtorno. E isso faz com que as pessoas passem por situações de discriminação, de preconceito, de capacitismo, né? Então a gente tem, por exemplo, o autismo reconhecido como deficiência aqui no Brasil, e por isso as pessoas autistas têm alguns direitos, como, por exemplo, vaga especial, preferência na fila, né? E aí as pessoas que não conhecem sobre o transtorno, não sabem que é uma deficiência e não uma doença, acabam discriminando ou não compreendendo, né, por que essas pessoas estão usando ali esses direitos e acaba gerando situações desconfortáveis, tanto para as famílias como para o próprio indivíduo autista. Então, quanto mais conhecimento a gente leva para a sociedade como um todo, mais fácil fica a inclusão social dessas pessoas, até porque a gente vem tendo um aumento bem significativo da prevalência de autismo. Então, hoje em dia, o último estudo que a gente tem de 2023, a gente tem uma criança autista para cada 36. Então, isso vem aumentando muito, né? E se a gente for pensar numa sala de aula de 30 a 35 alunos, a gente tem um aluno com autismo em cada sala de aula. As crianças vão conviver cada vez mais com colegas com autismo e a sociedade como um todo também, porque eles estão recebendo intervenção, a ideia é que eles estejam inseridos no mercado de trabalho, em graduações, e aí a gente vai conviver com pessoas com autismo na nossa vida como um todo, né? E é importante que todo mundo conheça e esteja preparado para lidar com essas necessidades individuais. Mariana, e com relação ao diagnóstico na vida adulta, quais são os primeiros indicativos de que a pessoa muitas vezes pode ter autismo sem ter sido diagnosticada quando criança? E normalmente, trazendo para a sua experiência profissional, para dentro do grupo Abacadabra, que é especializado em análise de comportamento aplicada, normalmente em que situação uma pessoa adulta procura um atendimento psicológico com especialistas para saber se é autista ou não? Geralmente as pessoas autistas que têm um diagnóstico tardio, né, já na vida adulta, são pessoas que sofreram algumas consequências dessa falta de diagnóstico durante toda a vida. Então começaram a apresentar, por exemplo, outros transtornos, como, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, depressão e, às vezes, até ideação suicida, né? Como a gente não conhecia a fundo o transtorno há 20, 30 anos atrás, quando essas pessoas eram crianças, elas acabaram recebendo outros diagnósticos ou até ficaram sem receber nenhuma assistência. E isso pode trazer, e com certeza traz, né, consequências muito aversivas durante toda a vida dessas pessoas. É muito comum que quando uma criança tem um diagnóstico de autismo, o pai, a mãe ou algum outro familiar próximo comece a perceber também os sinais, né, em si mesmo e perceba a necessidade de buscar um diagnóstico tardio para si mesmo, né? Porque hoje em dia a gente tem mais informação, a gente consegue diagnosticar mais precocemente, que é o ideal, mas quando essa geração era criança, isso não era uma realidade e acabou passando sem o diagnóstico. Mas o importante é que a gente busque o diagnóstico, independente da fase de vida, porque o diagnóstico vai trazer informações e possibilidades de intervenção para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Mariana, eu queria entender qual que é a sua opinião. A gente tem hoje séries, por exemplo, eu esqueci o nome, mas acho que é Bom Doutor, que fala de um médico autista. Tem uma série coreana que fala de uma advogada autista, mas eu fico com a sensação que, por ser uma série, eles criam um estereótipo e de que todos os autistas estão inseridos naquele estereótipo. Eu queria sua opinião sobre isso, e se isso contribui, se isso prejudica todo o trabalho que é realizado. Como é que você vê isso? E se realmente um estereótipo de colocar o autista, porque ali a gente coloca, são super inteligentes, mas não são todos os casos que são assim, né? E aí cria uma pressão sobre essas crianças. Como é que é isso? Queria que você falasse sobre isso, porque muita gente acaba assistindo essas séries e criando essa ideia sobre o que é o autismo, né? Sim. Quando a gente fala sobre autismo, é muito importante a gente entender que sempre vai ter essa diferenciação de níveis de suporte, né? Então, geralmente, o que é mostrado, né, nas mídias, em séries, filmes, é esse estereótipo de autismo nível 1 de suporte, né? Que é uma pessoa que não tem comprometimento intelectual, ou seja, que tem ali a inteligência preservada e que consegue fazer muitas coisas com autonomia e independência.
Mas a realidade é que a gente tem os 3 níveis de suporte dentro do autismo e é muito comum, tem uma porcentagem muito alta, mais de 70% de pessoas que têm o transtorno do espectro autista também apresentam uma deficiência intelectual associada. Então, isso vai prejudicar ali a autonomia e independência desse sujeito e vai ter um comportamento muito diferente do que é mostrado ali, né, em séries, em filmes e tudo mais. É sempre importante falar sobre autismo, eu acho que dá uma visibilidade importante para o transtorno como um todo, mas a gente precisa quebrar esses estereótipos e entender que é um espectro muito amplo, né? Quando a gente fala de uma pessoa autista, a gente está falando daquela pessoa autista. Uma segunda pessoa autista vai ter outras necessidades, outras limitações, né? E aí a gente precisa promover essas adaptações que são muito individualizadas, né? Elaborar uma intervenção muito individualizada, porque cada autista é único. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com a psicóloga Mariana Valente, analista do comportamento, diretora clínica do grupo Abacadabra, que foi fundado em 2015 e tem como missão justamente transformar a realidade de pessoas com o transtorno espectro autista. Mariana, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Aprendemos mais sobre o assunto, mas sabemos que ainda temos muito para aprender sobre o autismo. Muito bom dia e obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada.